Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus queridos. Vamos dar sequência. Na nossa última videoaula, eu tinha passado para vocês a resolução de 3 exercícios da lista. Peguei lá o mais difícil, o médio e um menos difícil um pouquinho para a gente resolver. Tem mais exercícios que pode travar na lista e assim que a gente voltar para as aulas presenciais, a gente pode pegar essa lista, voltar em alguns exercícios e refazê-los, tá? Mas a gente precisa dar continuidade e a gente vai falar agora, vai continuar a matéria dinâmica, só que a gente vai aplicar as leis de Newton, vai aplicar a nossa matéria dinâmica em curvas. A gente vai estudar dinâmica em movimentos curvilíneos. Acompanhe aqui no slide para a gente ficar melhor. E é o seguinte, eu vou ficar aqui no cantinho da tela e vocês vão acompanhando o slide junto comigo aí. Vamos definir, pessoal. A gente está falando de dinâmica, a gente vai continuar desenhando essas forças, vai continuar equacionando segundo a lei de Newton, só que vai ter uma diferençazinha na aceleração. Até então a gente está falando de aceleração em movimento retilíneo. A gente está falando da aceleração que a gente vai chamar agora de tangencial, que é aquele ΔV sobre ΔT, que faz o valor da velocidade variar. Mas ó, em curvas, como você pode ver aí no desenho, você tem um probleminha um pouquinho diferente que a gente vai equacionar as forças desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente tem a força tangencial, que está na direção tangente à trajetória circular aí. Ela aponta na direção tangente ou a favor da velocidade ou contra a velocidade. Essa força é a força que a gente estava falando até agora. Como o nosso movimento era retilíneo, não faria diferença da força resultante, ela era apenas essa força tangente. Só que agora, para fazer uma curva, você tem que ter uma força apontada para o centro dessa curva, na direção normal ou radial, que a gente vai chamar de força centrípeta, aponta para o centro da curva. A força resultante é a somatória dessas duas forças, você pode ver pela regra do paralelogramo. Então vamos lá. A força tangente, ela está na direção da velocidade, ou a favor ou contra, sentido igual ou sentido oposto, e a força centrípeta aponta para o centro da curva. Se o objeto está fazendo a curva, tem força centrípeta. Se ele está acelerando ou freando, tem força tangencial. A gente só tinha feito contas até agora com a força tangente. Tudo bem isso daí, né? E agora aqui, ó. A força tangencial dá pra gente o que a gente vai chamar de aceleração tangencial. A força centrípeta vai dar pra gente a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial, ela varia o módulo da velocidade, é a aceleração que a gente estava trabalhando até agora. E a aceleração centrípeta, ela vai variar apenas a direção da velocidade, que é o que a gente vai entrar agora nos cálculos. Seguinte, ó. A gente já tinha falado dessa, né? É a matéria passada. A aceleração tangencial, ela tem o mesmo módulo de aceleração escalar, a direção dela é tangente, e se eu tiver a favor da velocidade, é porque o movimento é acelerado, a velocidade aumenta. Se ela tiver contra a velocidade, o movimento é retardado, a velocidade diminui. Só que a centrípeta, que é a novidade, é o seguinte, ó. A aceleração centrípeta, ela tem um módulo igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Como você bem lembra que a velocidade linear ou velocidade escalar é a velocidade angular ômega lá da cinemática do movimento circular, vezes o raio da curva, V igual a ômega R, você pode calcular a aceleração centrípeta usando V ou usando ômega, que é a velocidade angular ou a velocidade escalar. Essas duas formas aqui funcionam da mesma maneira. Vamos lá. Qual a direção dela? Ela é sempre perpendicular à trajetória, sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a velocidade, sempre apontando para o centro da curva. Se esse centro for embaixo, se esse centro for em cima, como nesse exemplo aqui. Mas principalmente, entenda, ó, sempre perpendicular à velocidade dessa partícula, desse corpo. Essa é a definição, então. Aceleração tangencial varia o valor da velocidade, aceleração centrípeta varia a direção da velocidade. E você sabe para onde elas estão apontadas também agora. E aí, galerinha, a gente vai equacionar isso agora em alguns exemplos, tá? Por exemplo, a força centrípeta é uma resultante e alguém está fazendo o papel dela nos exercícios. Nesse exercício, por exemplo, que você tem um bloquinho sobre uma mesa girando em torno dessa cordinha, desse pontinho aí fixo, você tem peso, porque todo o corpo na Terra tem força-peso, ele está encostado na mesa, tem força normal para cima, essas duas forças se anulam, sobra apenas a força de tração que aponta exatamente para o centro da curva. Então, nesse problema, nós temos que a tração nessa corda é igual à força centrípeta, portanto, ela é massa vezes aceleração centrípeta, portanto, ela é mv² sobre o raio. A gente, então, usa essa fórmula da força centrípeta para calcular a força de tração para esse problema. Isso aqui é um tipo de exercício. Você pode aplicar isso aqui em vários tipos de exercícios diferentes. Eu não queria que você decorasse equações para isso, mas tem vários exercícios que trazem as equações separadinhas. A gente vai fazer isso no exercício. Vou te dar mais alguns exemplos aqui, ó.
Por exemplo, quando você faz uma curva na estrada, uma curva horizontal plana na estrada, mesmo jeito, você olha para cá, ó, peso do carro para baixo, normal para cima, elas se anulam. E o que mantém o carro na curva, pessoal, é a força de atrito. Sem atrito, se tiver, por exemplo, óleo na pista, esse carro vai passar em linha reta pela tangente. É o atrito do pneu com o asfalto que joga esse carro para dentro da curva, portanto, é a força de atrito que assume o papel de resultante centrípeta. Fat mv quadrado sobre R, sobre o raio. A gente pode desenvolver isso aqui ó, trocando o seguinte: Fat é mi vezes a normal. E a normal, nesse caso, é igual ao peso. Então, eu vou ter uma relação da velocidade com o coeficiente de atrito dos dois. Se você vê na estrada, por exemplo, uma plaquinha lá falando cuidado, curva perigosa, 60 quilômetros por hora, é óbvio que o engenheiro dá uma margem de erro, mas não faz essa curva muito maior do que 60, não. Na verdade, obedece 60 quilômetros por hora, porque não vai ser questão de você ser bom piloto. Às vezes você perder esse coeficiente de atrito, perder essa força de atrito, você conhece a tangente e não tem o que fazer. Lembrando, enquanto o pneu não está derrapando, o atrito é estático. A partir do momento que o pneu começa a cantar, muda para o atrito cinético, que ele é menor. Fica mais difícil ainda você segurar o carro na pista e você vai sair pela tangente. Os exercícios aqui costumam perguntar ou o coeficiente de atrito, ou ele te dá o coeficiente de atrito e pergunta qual a velocidade máxima que eu posso passar ali. É só você resolver essa continha do Fat igual a massa, peso, aceleração centrípeta, que é v quadrado, sobre o raio. Um exemplozinho a mais agora, ó. Seguinte, a gente vai passar aqui para as curvas verticais, né? Você tem, por exemplo, aqui uma lombada e uma depressão na pista. Do lado esquerdo aí você tem uma lombada, quando você passa por cima da trajetória, ou quando você passa por baixo da trajetória, que é uma depressão. O cálculo vai ser basicamente o mesmo, ó. Você tem a força normal para cima no carro, o peso para baixo, nos dois casos, e a velocidade dele está tangente a essa trajetória. Não estou interessado na aceleração desse carro tangencial, só na centrípeta. Vamos falar que ele está com velocidade constante nessa trajetória. E no primeiro caso, pessoal, a força resultante tem que apontar para o centro da curva. Portanto, o peso tem que ser maior do que a normal, porque senão esse carro vai rampar. A partir do momento que a força normal zera aqui, é a hora que esse carro poderia sair aqui rampado, decolar aqui para depois cair lá embaixo. Mas olha só, se o peso para baixo é maior do que a normal, a gente vai escrever peso menos força normal igual a força centrípeta. Ou seja, peso menos normal igual a massa v quadrado sobre o raio. Lembrando o seguinte, você pode abrir essa conta e chegar numa fórmula decoreba, que eu não quero que vocês façam isso, porque é para não decorar uma fórmula para cada problema. Lembrando que são vários tipos de problema nesse dinâmica em curvas. Então é só aplicar a lei de Newton. Olha o segundo caso aqui para você ver. Continua peso para baixo, normal para cima, só que tem uma diferençazinha. O centro agora está em cima, porque a curva está desse formato, então a força normal tem que ser maior do que a força peso. Então você escreve força normal menos peso igual a força centrípeta. Normal menos peso, mv quadrado sobre o raio. Os dois casos, gente, resolveu do mesmo jeito. Não precisa decorar. Nesse sentido aqui, você vai se sentir mais leve se você estiver dentro desse carro. Nesse caso aqui, você vai se sentir mais pesado. Você equacionar a força normal aqui, separar ela no problema, você vai ver que no segundo caso você soma a centrípeta com a peso, no primeiro caso você subtrai essas duas forças. Aqui você se sente mais leve, lembrando que a nossa sensação de peso é a força normal. E aqui você vai se sentir mais pesado. Mas lembre, gente, não precisa decorar. Aplica a lei de Newton, desenha as forças, aplica a lei de Newton e lembra que a aceleração nesse caso é v quadrado sobre o raio da curva. Mais um exemplozinho famosinho é o do globo da morte. A gente vai aplicar do mesmo jeito, sem decoreba. Pode chegar numa forma decoreba aqui sim, mas a gente vai aplicar a fórmula seguinte, ó. Nessa parte de baixo funciona exatamente igual à depressão. A gente pega a normal para o centro, menos o peso para baixo, igual a mv quadrado sobre o raio. Na segunda parte, que é a mais interessante lá em cima, você tem a normal para baixo e o peso para baixo. As duas aqui estão se somando para fazer a resultante centrípeta. Isso quer dizer que peso mais normal é igual a mv quadrado sobre o raio da curva. Aí você pode vir uma pergunta muito interessante que é a seguinte: qual a velocidade limite para esse cara não cair? Lembrando, enquanto essas forças agem como força centrípeta, ele não vai cair dessa curva. Ele vai cair dessa curva quando a normal for zero. Por quê? Se não tem mais força normal, quer dizer que ele não está mais encostado. Zera a normal nessa conta, você vai ter que mg, que é o peso, igual a mv quadrado sobre o raio. A massa não importa, passa o raio multiplicando g. Velocidade limite é a raiz quadrada de rg. Mas, de novo, eu não quero que você decore essa fórmula, tanto que eu nem coloquei ela aqui, é só aplicar a lei de Newton que você resolve qualquer problema. Então, com isso, você calcula a velocidade mínima que é necessária para passar lá em cima sem cair. Você vai ver que o globo da morte não é tão da morte assim, uma velocidade, por exemplo,
Se ele tiver ali 4,9 metros de raio, vamos lá, quase 5 metros de raio, ele tem 10 metros de altura. 4,9 é para a conta ficar exata. Lembra, raiz de RG, 4,9 vezes 10 é 49, raiz quadrada disso, 7 metros por segundo. É uma velocidade que o Usain Bolt, por exemplo, corre muito mais do que isso. Passaria lá em cima sem cair, mas lembrando, 7 metros por segundo aqui em cima. Você tem que partir daqui de baixo com velocidade maior do que essa. Tudo bem, gente? Então é isso. Eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios para ver se dá para resolver. E qualquer coisa eu vou fazer uma lista auxiliar para resolvendo alguns exemplos também. Um beijo para vocês, bons estudos, gente.